Tudo bem? Tudo bem? Como é que é teu nome? Fabiano. Fabiano e? Stefanini. 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 O que aconteceu? Você, pelo que eu fiquei sabendo, fez a última fogueira santa em prol da tua vida amorosa, não foi? Sim, foi isso que aconteceu. Como é que estava antes dessa campanha? Antes, para entender, assim, a gente chegou a esse ápice, quando eu cheguei aqui, eu cheguei solteira, a gente tinha se conhecido fora da igreja, mas foi um relacionamento totalmente conturbado, cheio de brigas, de desconfianças, muito ciúme. Nós ficamos 9 meses separados e durante esse período eu vim buscar na terapia do amor, porque antes de tudo eu precisava, a Stefanini precisava se cuidar. Eu tinha vindo, antes de conhecer o Fabiano, de um relacionamento longo, no qual eu não me valorizava, eu não me sentia como apreciada pelo meu parceiro. Eu tinha perdido minha dignidade. Então, assim, eu virei uma pessoa possessiva, controladora, ciumenta, dependente emocionalmente, porque era assim que eu era. E aí eu conheci o meu esposo, quer dizer, eu trouxe tudo isso. A gente namorou, brigou, separou, e eu fiquei com aquilo. Aí eu vim buscar, sozinha, antes, sem a presença dele. Quando você casou, então, você acredita que não estava em condição de ser uma esposa? Olha, pastor, eu só me casei porque eu cria e eu realmente já tinha feito outras fogueiras santas. Na verdade, a gente só está casado por causa de fogueira santa. Porque assim que eu cheguei sozinha, eu já comecei a sacrificar. A nossa vida toda é de fogueira santa. O problema dessa última fogueira santa foi que a gente começou cada um para um lado. Meu esposo foi esfriando o relacionamento dele com Deus, foi ficando menos estreito, então foi gradativo. E aí culminou que ele já não estava na mesma fé que eu. Então eu tive que ir para o tudo ou nada. Quando você disse que ele não estava na mesma fé, chegou a que ponto? Ah, pastor, resumidamente, o que aconteceu? Primeiro que, assim, ele começou a não querer vir para as reuniões. Quando vinha, ele às vezes ficava de braço cruzado, dormia, começou a ter maus olhos, lia muita coisa por causa da nossa profissão, mas ele começou a pautar toda a vida espiritual dele no intelecto. Então, ele lia reportagens, ele começou a ter maus olhos diante da igreja. Maus olhos seria o quê? Ele começou a me proibir. Eu não podia mais fazer voto, eu não podia mais dizimar. Quando as meninas ou as senhoras levantavam para entregar o dízimo, aquilo cortava porque eu queria ir junto, mas ele não deixava. E eu sabia que eu tinha que obedecer. Independentemente do estado espiritual do meu esposo, se eu entrasse em atrito com ele, aí eu perdia meu esposo, perdia o meu casamento. Então eu sabia que eu tinha que segurar aquilo e falar só com Deus. Então eu não podia ofertar, não podia fazer voto. Aí quando isso já foi no extremo, mas ele começou a criticar o fato de eu vir. Eu vinha quarta-feira, hoje eu não vou. Domingo, vamos, ia esbravejando. E aí começou a crítica. A postura do servo de Deus, ele já começou a ter maus olhos, a já não crer mais, não tinha mais credibilidade. O altar começou a ficar sujo para ele. Como é que era isso? Bispo, pastor, é verdade isso. Só bem resumidamente, quando nos conhecemos, eu também vim de um relacionamento que não deu certo, um relacionamento longo. Aí fiquei afastado da igreja, estava afastado da igreja e conheci a Stefanini. Então, durante todo o nosso namoro, houve brigas, houveram discussões, houve muito atrito. Nos separamos e quando ela veio, que ela começou a buscar, eu já não acreditava mais no namoro. Já estava lá fora, ia para balada, enfim, tinha uma vida totalmente desregrada. Quando ela começou a buscar, que ela começou a fazer o sacrifício, eu comecei a ver atitudes diferentes nela. Então, comecei a ver as atitudes diferentes, comecei a acompanhar, mas nunca me entreguei. Então, eu fazia sacrifício, mas não era do jeito que Deus pedia. Eu fazia do meu jeito. Eram bons votos, eram bons sacrifícios, eram boas ofertas, mas não era o voto mesmo, não era sacrifício, não doía. Então, quando chegou a esse ponto, eu já estava me esfriando. Então, como ela falou, nós somos advogados e eu sempre acompanho, eu tenho que acompanhar processos, enfim, e os nossos colegas criticavam. E com essas críticas, foi entrando essas coisas no meu coração, na minha mente, enfim, foi uma destruição total. E aí eu comecei a me afastar dentro da igreja. Vinha para a igreja, assistia a reunião de qualquer jeito, não acompanhava, fazia sacrifício de qualquer jeito, enfim. Aí eu deixei isso acontecer. Mas o ápice mesmo foi quando ela fez o último sacrifício, que aí ela pode falar melhor. Mas nessa altura, quando ela fez o último sacrifício, casamento praticamente zero.
O casamento, a gente se casou porque ela sacrificou. E aí eu comecei a acompanhar, nós nos casamos na fé. E eu fui me esfriando. Quando aconteceu tudo isso, eu já estava afastado da igreja e o nosso casamento ele estava sendo atingido por isso, por eu ter me afastado. Então, eu brigava muito com ela, jogava coisas do passado na cara dela, fazia com que ela se sentia mal. Então, o casamento estava indo ladeira abaixo. Essa é a verdade, estava indo a ladeira abaixo. Aí você foi para o altar para mudar essa situação. Sim, porque é como ele disse, é engraçado porque assim, a minha entrega era total, mas a do meu esposo, que é a minha metade, era de acordo com o que ele achava. Então, o que acontecia, pastor? Havia mudança, nuances, mas não havia transformação. Então, eu percebi o estado espiritual do Fabiano e com essa questão, você vê que foi afetando a vida sentimental e a vida financeira, porque nesse estágio aí, que a gente já não dizimava, os nossos negócios, a gente tinha conquistado uma pizzaria, tinha um escritório, não ficava sábado, às vezes, a moscas. Entendeu? Aí ele murmurava, falava coisas pesadas, e aí culpava a Deus, mas ele não estava entregue a Deus. Como que Deus ia me dar alguma coisa grande se a minha carne não estava comigo naquilo? Como que Deus ia me dar algo? Sendo que o mal estava ali também. E aí o que aconteceu? Como eu vi desse estado do meu esposo, eu fui para o tudo ou nada, porque uma semana antes, um testemunho, que nem acontecendo agora, tocou em mim. E durante esse domingo inteiro, o Espírito Santo falou comigo muito forte, porque eu tinha feito um propósito de jejum e oração e eu queria saber o que Deus queria, porque eu sabia que daquilo ali dependia a minha casa, a minha família. Porque eu só tinha conquistado o meu casamento, meu noivado, meu namoro, por meio do altar. Eu não ia deixar, não ia perder. Então, Deus falou, vende tudo. Eu cheguei em casa, eu sabia que ele não poderia saber dessa minha decisão, porque eu não ia conseguir. Esperei meu esposo dormir, aí eu tirei todas as minhas roupas, meu notebook. Até então, perdão, desculpa ficar te interrompendo, só para as pessoas entenderem. Até então, ele vinha proibindo você de fazer voto, dízimo, oferta, e você se curvou aquilo ali. Mas nesse momento, então, você se revoltou. Foi por tudo ou nada? Eu me revoltei, mas o que eu fazia? Como a gente trabalhava junto, no começo ele me proibiu até de pegar. Mas eu falei, Fabiano, tudo bem, a gente tem uma sociedade, mas assim, eu também trabalho. No escritório eu também trabalho, eu também sou advogada. Eu falei, eu vou falar com ele. Da minha parte, eu vou fazer. Então, o que aconteceu? Deus sustentou por misericórdia. Nunca faltou pão na nossa casa. Nunca faltou. Mas a gente nunca viu uma situação daquela. Era inacreditável. No sábado não vinha um cliente. Quando vinham clientes no nosso escritório, pastor, eram pessoas que ligavam, depois sumia, fazia parcelado. Recebemos muito calotes nessa época. Então, assim, Deus teve misericórdia porque do meu dinheiro eu fazia votos, eu me lançava, mas tudo com muita discrição, porque se ele soubesse, eu sabia que eu saía daqui da igreja, quando eu chegasse na minha casa eu ia ouvir. Então, aí eu tomei essa decisão, esperei ele dormir e montei as malas. Quando ele acordava, eu fingia que estava dormindo. Aí eu puxava um pouquinho, fui levando para minha sogra, que foi minha grande companheira e aliada, descia, pegava à noite, ia para a casa dela, deixava as malas lá no porta-mala. Peguei tudo. Fiquei com 3 calças. E eu sabia que eu não podia ficar com calças jeans, mas eu deixei calça jeans e falei, se perecer, pereci. Pegou tuas roupas para quê, no caso? Para vender. Vendi tudo. Eu fiquei sem roupa nenhuma. Deixei 3 calças que eu lembrei. Falei, tem 3 reuniões geralmente, aqui eu lavo uma, lavo outra. Deixei 3 blusas para alternar, blusas que eu deixava lá. Peguei objetos que eu tinha muita apreciação em casa e que eu tirava da decoração, notebook, perdão, e tirei tudo do meu guarda-roupa. Bolsas, acessórios, tudo. E aí, quando ele estava dormindo bem cedinho, deixei ele dormindo, saí e fui vender. Quando eu cheguei para vender, aí é engraçado porque tinha coisas que tinham etiqueta. A moça sacudia assim e falava, você gosta bastante disso, né? E caçoava, vou te dar R$10, vou te dar R$20. Mas aí eu não me importei muito com o valor, eu só queria sair dali com aquele dinheiro, porque era o meu tudo, eu tinha que vir para o altar. E aí eu entreguei. Quando ele acordou, porque eu dava aula, ele foi me buscar, aí ele já chegou bravo comigo e falou assim, o que você fez com suas roupas? Porque acho que ele abriu o guarda-roupa, a parte lá, a minha parte, e viu que não tinha nada. Ele, o que você fez? Você está ficando louca? Aí eu falei, Fabiano, eu vou fazer o meu sacrifício, eu vou fazer a fogueira santa. Aí ele falou, olha, se esse seu Deus que você serve aí não te responder em 15 dias... o nosso casamento acabou, para mim acabou. Aí a gente geralmente chora muito, né? Eu não chorei não, pastor.
Eu falei para Deus, ó Deus, isso aí é para o Senhor, não é para mim. Minha parte eu fiz. E aí, depois de 15, nos primeiros 5 dias foi um inferno. Porque ele me deu... Nessa época, a gente estava com esse problema no nosso casamento, meu esposo ficava me dando choque, sentença de silêncio, né, amor? Ele me isolava. E ele fez de tudo durante esses dias para que eu revidasse. Então, ele falava, e aí, você não foi embora ainda? A porta está aberta, por que você não foi? Aí eu não respondia, eu ficava quieta. Eu ia para o banheiro, falava com Deus. Isso aí é para o Senhor. É para o Senhor, não é para mim. A vergonha não é minha. E segurava. Lógico que a gente chora, mas eu me erguia e continuava a guerra. Mas eu não revidava durante 5 dias. Depois desses 5 dias, o meu esposo foi quebrantando, foi mudando, até a fisionomia do meu esposo mudou. Eu voltei a enxergar aquele Fabiano que eu namorei na presença de Deus, noivei na presença de Deus, tudo por votos também, tudo por sacrifício. Nossa vida sempre foi pautada no altar. E aí ele começou a me dar o dinheiro. Você não vai fazer voto? Começou a falar comigo. Você não vai fazer voto? E me dando dinheiro. Pode me dar, eu vou fazer voto. Feliz da vida. Nossa, me dá aí. Isso depois do altar? Depois do altar. Você escreveu o teu pedido e trouxe no altar? Sim, eu dei também minha aliança nessa mesma oportunidade e falei, meu Deus. Você lembra mais ou menos quanto é que foi teu sacrifício, no geral? Uns 3 mil reais. Deu um total de uns 3 mil. Valia muito mais, pastor. Isso que é importante falar. A gente fica, às vezes, assim, presa nessa questão. Poxa, valia mais. Tanta coisa de etiqueta, tanto que não usei, coisas de marca. Poxa, notebook. Mas eu não me apeguei a isso. Entendeu? Eu dei 3 mil reais. E aí, depois desse tempo, desses 5 dias de castigo que ele me deixou, ele começou a mudar. A paz começou a vir em casa. Ele começou a me chamar. Ele me chamava, a gente vai atrasar. E começou a vir, fazer propósito. Ele já saía e pegava. Nossa, ele pegou o saquetel, aquilo ali para mim, dentro de mim, eu falava, Deus, muito obrigada, Deus. Porque ele levantava, ele ia pegar o saquetel. Aí ele começou a fazer voto, aí a nossa vida financeira começou. Mas antes, o nosso casamento voltou. Eu comecei a ver o meu esposo, aquele esposo carinhoso, meu parceiro, né? Não só sócio, mas meu parceiro. Ele começou a voltar a ter mansidão, porque era terrível em casa. Até falar gritando, coisas que ele não fazia, ele fez durante um tempo. Então, assim, aí ele começou a viver a fé junto comigo. Quando ele veio viver a fé comigo, Deus abençoou na vida financeira. Aí, o escritório começou a arrebentar, né? Contratos começaram a surgir. A pizzaria, que chegou a um estado de falência, nessa época, ampliou o projeto e virou restaurante e pizzaria, depois dessa fogueira santa. Quer dizer, eu fiz pelo meu casamento, mas Deus fez muito mais. Como é que está hoje? Ah, maravilhoso. Bem melhor do que quando eu fiz aquelas outras fogueiras santas que eu já tinha feito. Houve transformação. Tanto que, às vezes, ele fala assim, né? Ele falava muito isso para mim quando a gente chegou na igreja. Falou, nossa, como você mudou? Hoje eu falo, como você mudou? Eu pedi para Deus um jeito, mas é engraçado, porque a gente tem uma perspectiva muito limitada. Deus fez muito mais do que eu esperava no meu esposo. E aí a maior conquista é essa, ele está aqui do meu lado. Transformado hoje? Transformado, pastor. Nossa, mudado. Até é incrível estar aqui falando, porque o que eu criticava, do que eu falava, eu era daqui. É daqui da João Dias. É bom frisar isso. Sentei sempre ali, minha vida inteira, daquele canto. E eu comecei a criticar, ter maus olhos, e eu estar aqui falando hoje é porque Deus transformou mesmo. Minha vida está totalmente mudada. Geralmente eu vejo os bispos, os pastores falando que o maior investimento que você pode fazer é no altar. Se é que você pode chamar isso de investimento. A melhor coisa que você faz na vida é você sacrificar e colocar no altar. Essa é a realidade. Há 5 meses atrás, então, na última fogueira santa, um inferno. Hoje feliz. Hoje feliz. Mudado, transformado completamente. Deus abençoe vocês mais e mais, tá?